Bom dia, bom dia. Continuando a nossa leitura diária, a gente começa aqui a parte 3. História sobre Noé e o dilúvio. Você conhece esta letra de um cântico infantil? Pam, pam, pam. É Noé que está batendo. Pam, pam, pam. Uma arca está fazendo. Pam, pam, pam. Ele está sempre pregando que o dilúvio em breve virá. Um dilúvio? Que extraordinário! Como será? Ainda bem que podemos acompanhar Diogo, Mariana e Rodrigo e abrir a porta com eles. Enoque andou sempre com Deus. Infelizmente, não aconteceu o mesmo com a maioria dos filhos e netos de Adão. Andavam sozinhos e até se esqueceram completamente do Criador. Tornaram-se egoístas, invejosos, briguentos e perversos. Começaram a lutar, a se destruir, a seguir unicamente seus instintos maldosos. Quanto mais os homens se afastavam de Deus, mais se tornavam pecadores. Satanás, que havia falado com Eva por meio da serpente, que estava muito contente com o rumo dos acontecimentos, pensava ter obtido êxito com a forma astuciosa que levara o ser humano a desobedecer a Deus. Assim, os homens zombavam de Adão, chamavam-lhe de velho e antiquado, e revoltaram-se contra as normas divinas que ele lhes recordava. Adão ainda viu este mundo que havia sido tão lindo, pacífico, cheio de gente perversa e cruel. O próprio Enoque chegou a repreender as obras ímpias dos murmuradores e descontentes que andavam segundo as suas próprias paixões. Isso uns 900 anos depois da criação, porém 500 anos mais tarde, a condição era ainda pior. Havia lutas por toda parte, todos corriam perigo de morte. A Bíblia diz que Deus ficou muito triste e disse: farei desaparecer da terra o que havia criado, e quis dar mais uma oportunidade aos homens. Esperou mais 120 anos, ou seja, ele esperaria durante esse período para ver se as pessoas se arrependeriam. Será que haveria alguém na Terra em quem Deus pudesse confiar para concretizar um último plano para salvar o mundo? Deus olhou para Noé. Ele era um homem justo e honesto que procurava cumprir a vontade de Deus. Era necessário alguém para anunciar ao povo os planos divinos. Noé, o último dos 10 antigos patriarcas, tinha quase 500 anos. Era perspicaz, atento e forte, um dos homens mais sábios da sua época. Porém, o mais importante é que, apesar de viver rodeado de maldade, permanecia leal a Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus e, nesse aspecto, era semelhante a Enoque. Por isso, Deus o escolheu para ser o construtor de uma arca gigantesca. Um dia, Deus chegou perto de Noé e disse: decidi pôr um fim a todos os seres humanos, pois a terra está cheia de injustiças. Por causa deles derramarei águas em dilúvio, e tudo o que há na terra morrerá. Noé deve ter ficado muito triste, mas Deus também tinha planejado um meio de salvação para aqueles que a desejassem. E disse-lhe: faça uma arca grande, com as seguintes medidas. Uma arca para tanta gente? Como é possível? Noé ficou surpreso com as medidas que Deus lhe deu. Eram semelhantes às de um transatlântico atual. 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Por que um barco tão grande? Primeiro, porque Deus quis que todos se percebessem que haveria lugar para todos os que quisessem
Segundo, porque teria de acolher um grande número de animais. Terceiro, porque a embarcação teria de suportar tempestades e águas revoltas. Fazer aquela construção era uma grande tarefa. Quantas árvores seria necessário cortar? E como iria transportá-las? Quantos homens empregaria? Porém, acima de tudo, Noé queria obedecer a Deus, de modo que começou logo a trabalhar com muito entusiasmo. Passado algum tempo, já se havia a ponta do grande navio, e o povo começou a rir e zombar. Para que Noé quer um barco tão grande? E como é que Noé vai conseguir arrastá-lo para a água? Noé tentava explicar, falando de um dilúvio que viria sobre a terra e dizendo que as pessoas teriam de se refugiar. Mas quanto mais falava, mais as pessoas zombavam, sem se importar. Ele continuou seu trabalho na construção do barco e na pregação da mensagem divina. Então é isso. Eles zombaram e zombaram muito de Noé, só porque ele queria transmitir uma mensagem para eles se salvarem, mas eles não ouviram, eles só zombaram de Noé. Então amanhã continuaremos a nossa leitura diária na História 3, a entrada dos animais.